Olá, seja bem-vindo ao Radar da Royal Rural de hoje, 14 de abril, quinta-feira. Na verdade é uma sexta-feira global, o mercado já está se preparando para esse feriado e vamos ao nosso radar. Bom, hoje a gente vai tratar de notícias que infelizmente trouxeram pessimismo para o mercado. A gente já falou ontem no apagar das luzes, a gente fez um disparo emergencial, que é o movimento político, do reajuste de salário. A gente vai trocar uma ideia a respeito disso e também a situação de guerra que está tomando novos nuances. A OTAN pode aumentar a sua extensão ali perto da Rússia, o Putin não está nada agradado com isso. Eu quero só fazer um alerta que a gente sempre tem o trato de passar para você a informação correta. A gente não quer exagerar notícia nenhuma, nem para mais nem para menos também. Quando a gente fala que pode ter uma escalada, que a sensação é de um medo maior, é de fato a nossa sensação. Da mesma forma que nós também trouxemos algumas vezes que tínhamos a sensação de que podia arrefecer, de que as coisas podiam se acalmar. Então sempre a gente tenta tratar com o máximo sentimento de verdade que nós temos. Às vezes esse sentimento nos engana porque a gente faz a leitura de um fundamento. E essa leitura depende de uma série de nuances e pode se equivocar. Mas quem está acompanhando o radar aqui pode atestar que o nosso nível de assertividade tem sido bastante alto. E, infelizmente, muitos desses acertos são retratados na forma da piora da economia e esses assuntos estão permanecendo já durante muito tempo. Então eu quero pedir a sua atenção máxima, mesmo que algum assunto já possa estar desgastado aqui, porque isso vai impactar no seu negócio, sobretudo se você está no agronegócio. Então vamos às notícias de hoje. Bom, a gente começa falando aqui sobre o reajuste anunciado pelo governo ontem, 5% para o funcionalismo público. Em época de campanha, eu vou pedir desculpa para você sobre essas tosses. O pessoal tem que comentar, você está tossindo bastante, é uma mania, é um tique? Não, eu estou sarando de uma pneumonia. Graças a Deus está indo embora, está ficando cada vez mais fraca essa tosse, mas ainda está persistindo alguns dias. Então desculpe se eu tossi mais algumas vezes. O presidente Jair Bolsonaro já estava falando a respeito desse reajuste já fazia bastante tempo e agora ele veio. Qual que é a polêmica em torno dele? Bom, primeiro, não é um crime fiscal, não é um crime eleitoral, porque em época de eleição fica vetado ao presidente em exercício fazer qualquer reajuste, qualquer benefício de auxílio. Só que esse reajuste ele ainda está abaixo do aumento da inflação. Então ele ainda poderia ter subido ainda mais, que não entraria como um crime eleitoral. No entanto, estava previsto dentro do orçamento, já não tem nada a ver com a lei, com o crime, tem a ver com o orçamento. Estava previsto apenas 1,7 bilhão nesse reajuste. E o reajuste que foi entregue foi de 8 bilhões, sendo no total 8 bilhões, 6 bilhões só gastos em 2022. E o que o mercado espera? Que o governo explique de onde vai sair essa diferença. Desculpe, caso o governo venha e explique dizendo, olha, a gente vai tirar de emendas parlamentares, que é o mais provável que aconteça, aquelas notícias de que havia um orçamento paralelo, um orçamento secreto, é bem possível que elas sejam verdadeiras, que existia sim um orçamento paralelo secreto, justamente pode até ter sido para poder prever essas situações e essas emergências, mas isso é muito delicado. Você tirar dinheiro de emenda parlamentar, tirar dinheiro da mão de deputado em época de campanha é muito complicado. Então, conforme foi a explicação do governo, pode ser um problema para o mercado ou pode ser um problema eleitoral. De toda forma, quem recebeu esse auxílio, esse reajuste de 5% também não está muito feliz, não. Vai fazer diferença, todo dinheiro a mais é bem-vindo, no entanto, é muito aquém do que os funcionários esperavam. O movimento, os sindicatos, o movimento era para que o reajuste fosse muito maior, no mínimo acompanhando a inflação. Então olha a saia justa que o governo está agora. Ele precisa fazer um reajuste, ele faz um reajuste acima do que ele tinha previsto lá atrás e ainda está abaixo do que era o desejado. Então, onde foi o erro? Foi no orçamento lá atrás, foi nos programas sociais que foram liberados durante ao longo dos anos. Houve algum erro no cálculo, houve algum furo no cálculo, o orçamento está ameaçado e a campanha política fica cada vez mais desgastada. Então esse assunto ainda vai render bastante movimento e no momento a gente não enxerga nada positivo. É um reajuste, mas não é o reajuste que o setor queria. Mesmo assim está a mais do que o governo podia dar, é uma saia justa. Ainda no ponto de vista político, a gente teve o ex-ministro da Educação, Waltraben, dando uma entrevista na CNN, e ali ele fez uma declaração muito pesada. Ele disse que o presidente informou para ele, deu a ordem, olha, entregue o FNDE, o Fundo Nacional de Educação, nas mãos do Centrão.
salvo engano, acho que esse é o maior fundo que o governo tem, inclusive ele foge de alguns cálculos do teto de gastos, então sempre foi um fundo estratégico, e aí ele dá essa notícia, que ele tem a entrevista completa aí no YouTube, ele diz que o presidente afirma para ele que é para ele entregar o fundo na mão do Centrão. E o que isso impacta agora? Que o Senado chama o ex-ministro para explicar, e caso as falas dele ali possam revelar algo mais, desculpe o barulho aqui do lado também, caso as falas dele possam revelar algo mais pesados, podem interferir, pode culminar no inquérito, numa CPI, e isso em época, fora da época de eleição, isso já seria um problema, ainda mais em época de eleição. Vale lembrar que o governo ainda está resolvendo aquela situação do ex-ministro da Educação também, com aquela situação dos pastores. Parece que a educação é um lugar que está dando muito trabalho para o governo. E ainda está rolando aquele inquérito dos pastores que estavam pedindo propina, que teria sido a mão do próprio presidente. Qual que é o problema disso tudo? A gente está em época de eleição, pessoal. E tem agora, nos acontecimentos recentes, um prato cheio na mão da oposição para bater no governo. Então tudo isso aí pode impactar, sobretudo no câmbio, que parece que já alcançou ali o seu estacionamento e pode querer inverter a mão por causa de todas essas situações e por causa do radar de ontem que a gente falou também das taxas de juros. Bom, a Petrobras está sob nova direção, José Mauro Coelho é o terceiro presidente dentro do governo Bolsonaro, o 41º presidente da história da Petrobras. O que se sabe é que não se dura muito tempo um presidente da Petrobras. Nos governos recentes, de FHC para cá, acredito que o presidente que ficou mais tempo ficou por volta de 6 anos. Mas os presidentes que assumem sabem disso também, que todas as vezes que o combustível, a gasolina, bate na população, o presidente da República precisa fazer alguma coisa para mostrar para a população que ele está tentando. E nunca eu vi, pode ser que eu esteja errado, mas eu não lembro de vir um institucional do presidente dizendo, olha, nós não temos o que fazer, porque explicar que é uma situação de fora. Sempre que o governo tenta explicar, ele tenta fazer alguma coisa no cenário interno. Então ele diz, olha, é uma situação de fora, mas nós vamos reduzir o ICMS. É uma situação de fora, mas nós vamos diminuir a arrecadação de outra forma. É uma situação de fora, mas sempre que o preço subir, o cofre da União vai bancar. Sempre que o governo tenta interferir em algo que não está no mercado interno, essa interferência resulta numa piora dos preços. Por isso que a gente não está vendo o preço da gasolina baixar, está baixando o petróleo está caindo, já está bem antes do que ele foi lá na sua máxima dos $130 o barril, o dólar caiu também e a gente não viu o preço da gasolina arrefecer, pelo contrário, só ficou subindo. Então, essas altas também são em função das tentativas do governo de solucionar aquilo que ele não devia tentar solucionar, pelo menos ao nosso modo de enxergar do ponto de vista da economia. Então, José Mauro Coelho assume essa nova empreitada, não é só ele, todo um conselho foi renovado, a gente espera que haverá sim mudança de alguma forma na política da gestão da Petrobras. Lembrando que algumas coisas, por exemplo, a precificação, para ele mudar isso teria que mexer na Constituição. É uma nova direção, vamos ver o que ela nos aguarda. Bom, hoje a gente teve pedidos de seguro-desemprego, a gente já mandou bem cedinho quando saiu pela manhã para os nossos assinantes. É um número importante que a gente sempre divulga aqui toda quinta-feira, porque o Banco Central dos Estados Unidos leva em consideração o número dos empregos americanos e a inflação americana para poder tomar sua decisão sobre sua taxa de juros. E esse número veio ruim. Embora você está vendo aí no gráfico, ele está nos mesmos níveis pré-pandemia, mas agora está sentindo um pouco do efeito da inflação. O mercado esperava que 171 mil pessoas pedissem seguro-desemprego. E veio 185 mil, veio mais gente pedindo seguro do que era imaginado. As vendas do varejo também vieram ruins, o mercado esperava que houvesse um crescimento de 0,6% e veio 0,5%. Eu só vou fazer uma conferência agora, já vou aproveitar para fazer uma propaganda. A gente tem o Leônidas, que é o aplicativo, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui pelo celular, que é onde eu recebo todas as cotações online. A gente está fazendo alguns demonstrativos, caso você queira fazer demonstrativo também, só solicitar para a gente no Instagram. Eu vou pedir desculpa, porque a gente está demorando em responder algumas pessoas. Demorando assim de um dia para o outro. Nós vamos trabalhar para responder o mais rápido possível, tá? Aqui, eu não sei se você está conseguindo acompanhar, eu digito 2, mando pro WhatsApp e em seguida ele me devolve com as cotações
em tempo real. Aqui a gente tem milho, soja e dólar. E o dólar está subindo quase 1% enquanto a gente está falando agora. Está refletindo todas essas notícias do mercado interno e também essa situação do desemprego e do varejo dos Estados Unidos. Para finalizar, infelizmente a gente está continuando a falar de guerra e agora ganha... Na verdade, enquanto essa guerra durar, ela vai ganhar todos os dias mais tensões e mais risco de se tornar uma terceira guerra mundial, infelizmente. A Finlândia e a Suécia estão pedindo para aderir à OTAN, para serem ingressas na OTAN. Houve declarações de que isso não vai durar muito tempo, meses, mas que essa resposta da OTAN tem que ser rápida nas próximas semanas. Depois que eles assistiram o que aconteceu com a Ucrânia, todos ficaram com medo. E estando dentro da OTAN, para esses países é mais seguro. Então, eles precisam dar um grito de alerta, de proteção, pedindo ali que ingressem na OTAN justamente para que haja uma proteção contra a Rússia. E claro, Putin respondeu isso, ele pediu medidas do seu ministro de defesa, também informou que vai movimentar armamentos nucleares ali na região. Essa ameaça está acontecendo faz tempo. A Rússia... ela não tinha muito o costume de ficar falando demais, mas agia. Agora a gente já está vendo eles dando esse alerta diversas vezes, falando que vão ter que ter medidas de defesa porque a OTAN está se expandindo e está chegando mais próximo ali do seu território. Essa guerra está ficando cada vez mais preocupante, porque já são mais de 40 dias que a gente está falando de cenário de guerra. Foi no dia 24 de fevereiro, hoje 14 de abril, e todas as vezes que a gente imaginava que ia ter um cessar-fogo, uma conversa de paz, as tensões aumentavam. Não sei se você vai lembrar que no radar a gente chegou a dizer isso, que olha, ou daqui para frente encerra ou daqui para frente piora, mas ficar como tá não fica. E ela piorou. Então a guerra vai continuar movimentando no mercado e tudo está indicando que ela vai continuar durando por mais alguns dias. Infelizmente, quanto mais ela durar, mais tensões podem ser adicionadas, e agora a Finlândia e a Suécia querem entrar na OTAN e a Rússia já deu seu sinal de alerta. Bom, o nosso radar fica por aqui. Eu quero desejar para você um ótimo feriado, um final de semana abençoado, e na segunda-feira a gente volta a se falar. Até mais!